Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal! Tudo jóia? Eu sou a professora Rucilane e vou ministrar a disciplina de Contabilidade Pública. Bom, mas antes da gente iniciar a nossa primeira unidade, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, tenho 1,60 m, cabelos castanhos com algumas mechas, estou vestida de camisa branca, calça verde e sapatos laranja. Aqui estou fazendo a gravação no Instituto Federal de Rondônia, aqui o campus Zona Norte. Ao meu fundo tem uma parede branca com umas letras grandes escrito EAD Mudando Realidades. Bom, agora que eu já mostrei e fiz a audiodescrição do ambiente, vamos à nossa aula da vez, né? Vamos estudar aqui a nossa primeira unidade, vamos estudar os aspectos iniciais de contabilidade pública. Isso mesmo, aqui vocês vão saber quais são o objetivo, o conceito, o regime, o campo de aplicação. Então, fiquem atentos, tá? Prestem bem atenção no vídeo, mas também leiam o material, nosso roteiro. Além do roteiro, foi escrito também, indicado algumas páginas dos livros. Então, estudem, viu? E estudem, que essa disciplina é muito importante para você que é gestor público ou futuro gestor público, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com o conceito de contabilidade. Fala, professora, mas eu vi esse conceito de contabilidade lá na contabilidade geral? Isso mesmo, trouxe aqui, né, para que vocês possam rememorar este conceito, tá bom? O que seria? Esse conceito ele veio lá dos anos de 1924, tá? Foi extraído do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. E o que ele nos diz? Que contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Eu acho que vocês já estão careca de saber esse conceito. Não é isso? Eu trouxe aqui só para rememorar mesmo. Vocês lembram que ciência é a contabilidade? Contabilidade é uma ciência o quê? Exata, humana, qual é? É uma ciência social, não é isso? Foi só para que vocês lembrassem. E, como já falei, ela estuda principalmente esses registros, né, de todos os atos e fatos de uma administração econômica. Feito isso, como vocês já viram, né, falamos aí um pouco do conceito, só para rememorar o conceito de contabilidade geral, né, isso agora vamos estudar o que? A contabilidade pública. Mas só para vocês não esquecerem, ó, não, lembrem aqui da Lei 6.404/76, a lei mãe da contabilidade geral, as leis das SAs, isso mesmo. Agora vocês vão pelo menos aprender aqui, introduzir quais são as principais normas aqui da contabilidade pública. Por quê? Conforme aqui, gente, as convergências, né, de acordo com as convergências padrões, aos padrões internacionais, houveram inúmeras revogações e alterações nas legislações, principalmente das NBCTs, né? E agora a gente, inclusive, está na 34ª NBCT-SP, mas que só vai iniciar em 2024. Então, pode ver que ainda está ocorrendo atualização todo o tempo, né? Então, temos aqui as principais normas, que é a Lei 4.320/64, por mais que ela seja antiga, é uma lei complementar, né? Ela ainda é super atual. Todavia, o foco principal dela é orçamentário. Ela fala muito pouco, assim, se for pensar na contabilidade diretamente patrimonial, mas ainda é atual e precisa muito da leitura de vocês. Temos aqui também a Lei Complementar 101/2000, que é a nossa famosa LRF, isso mesmo. E, como eu já falei, as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Todas essas, elas são o quê? Regulamentadas, ou podemos dizer que ele chega a ser um regulamento, né, uma padronização. Ele veio para padronizar, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, é o nosso MCASP, tá? Então, esse MCASP é que veio praticamente fazer essa padronização. Lê ali, atualiza aí. Mas vamos falar de cada um rapidinho, então.
Vamos falar primeiro aqui o que ela estatui, quais são os principais artigos que vocês devem ler aqui da Lei 4.320/64. Ela estatui as normas gerais de direito financeiro, né, para elaboração e controle do orçamento e balanço da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Como eu falei, o principal foco dela é orçamentário, mas não quer dizer que ela também não aborde sobre a contabilidade patrimonial, tá? Mas quais são os principais artigos que vocês devem ler? Os artigos aqui de 83 e 89, que ele debruça sobre a contabilidade, o de 90, 91 e 93, que aborda mais da contabilidade orçamentária e financeira, o artigo de 94 a 100, olha aqui, ó, lembra que eu falei? Ele aborda sobre a contabilidade patrimonial, e do artigo 101 a 106, que já aborda mais sobre os balanços públicos. A LRF, que ela veio o quê? Para estabelecer, né? Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas principalmente para quê, ó? Para responsabilidade na gestão fiscal e de outras providências, tá? Então é essa aqui que veio para verificar, né, a contabilidade, a transparência. E quais são os principais tópicos, pelo menos pra gente, né, que a gente deve ler aqui na nossa matéria de contabilidade? Destaca-se ali os artigos 50 e 51, que eles abordam também sobre a escrituração individualizada do quê? De disponibilidade de caixa de recursos vinculados aos órgãos e fundos. Aborda também sobre sistemas de custos. Isso mesmo, a gente ainda está em processo, né, de implantação. Agora é que saiu a atualização lá da NBCT e que ainda vai ficar vigente em 2024, mas estamos correndo aí, uma hora chega essa implantação, né? E também aborda sobre o quê? A edição pela União de normas para quê? Para consolidação das contas públicas. E também as contas anuais para consolidação, tá? Esses são os principais tópicos referente à contabilidade importantes que vocês devem ler. Temos também o que eu falei, que é o MCASP, que ele é o nosso manual, né, de contabilidade aplicada ao setor público. Ele regulamenta os procedimentos contábeis, tá? Sobre execução do orçamento público, mensuração, registros específicos e controle do patrimônio, plano de contas padronizado e as demonstrações contábeis convergidas, tá? Conforme os padrões internacionais e princípios da ciência contábil. Então, o que ele vai fazer? Ele lê, verifica, né, as atualizações das NBCTs e depois regulamenta todos esses procedimentos para ser seguidos. Como eu falei, teve uma atualização agora, a verdade, ela foi, acho que em novembro de 2021, mas passou a ser vigente agora em 2022. E como que é a nova divisão aqui? Na parte geral, ela vem citando sobre o CASP, né, a contabilidade de setor aplicada ao setor público. Na parte 1, aborda sobre os procedimentos contábeis orçamentários. Parte 2, os procedimentos contábeis patrimoniais. Na parte 3, já aborda mais sobre os contábeis e os mais específicos, né? Parte 4, plano de contas, que é o nosso PCASP. E a parte 5 já aborda sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que são nossos relatórios contábeis, tá? Esse manual aqui, ele é primordial para você, gestor público, tá? Para ver como seguir todos os procedimentos. Não é só apenas para o contador, não. Ou agora também foi atualizado, né? Profissional da contabilidade. Bom, e o NBCASP aqui, gente? Essa aqui ele fala que é a norma realmente, nas nossas normas brasileiras agora da contabilidade, que estão seguindo os padrões internacionais. E elas são editadas pelo nosso Conselho Federal de Contabilidade, tá? Como eu já falei, elas surgiram lá por meio das convergências, né? Porque antigamente não, lá em 2007, né, até 2007, nosso principal foco era orçamentário e não tinha um padrão quando iria comparar internacionalmente. Então, vieram aí as NBCTs, SPs e os CPCs lá na contabilidade geral para atualizar e padronizar essas normas, tá? A gente está aqui já tem 34 normas, né, da NBCT-SP,
Inclusive a última aqui foi final de dezembro de 2021, que é a de custos, né? A tão famosa custos. Mas a NBCT 11 lá, 16.11, ainda está vigente, porque essa aqui só vai vigir a partir de 2024, ok? Então, a 16.11 ainda está funcionando, ainda está plena ainda. Feito isso, finalmente, né, chegou aqui o conceito da contabilidade pública. Isso mesmo. Ela é o quê? É um ramo, tá? Da ciência contábil. Por que o ramo, professora? Porque a contabilidade tem vários ramos, né? Tem a contabilidade geral, temos o quê? A contabilidade de custo, temos aqui a gerencial, tributária e temos a pública, né? Que é a que a gente vai estudar. Até por isso que é uma ciência social. E ela aplica o quê? Que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao quê? Ao patrimônio público. Adicionalmente, ela controla o quê? Os atos e fatos relacionados ao orçamento público, aos custos e atos potenciais que poderão afetar o patrimônio das entidades do setor público. Nós vemos lá na contabilidade geral que os atos eles não eram registrados, né? Já que esses atos que poderão afetar o patrimônio, na contabilidade pública, eles são registrados, viu? E aqui vai falar quanto aos princípios. Professora, ok, já sabe que a contabilidade, né, assim como qualquer uma, a contabilidade também pública, ela visa também gerar informações aos usuários e ela deve se basear em princípios e normas. Aí, professor, mas os princípios não foram revogados? Não, não foram. Nós inclusive, vamos estudar sobre o princípio daqui a pouco, mas esses princípios foram revogados apenas a legislação lá 750, só que a NBCT lá, a estrutural, né, conceitual, estrutura conceitual, trouxe tanto implícita como explicitamente os princípios, tá bom? Então, todo esse ramo ele tem que se basear nos princípios e normas. Como que funciona o sistema de informação contábil? A gente pode ver aqui os atos ou fatos contábeis, ou ocorreu uma operação, uma compra, por exemplo, no momento das compras lá de vacina, a gente pode colocar, né? Ou no momento que está fazendo uma licitação de um curso, um exemplo daqui, ou de uma compra de vamos ver aqui, por exemplo, do nosso estúdio, né? Comprou aqui a TV, os equipamentos, todos esses, no momento da compra, né, do pagamento, recebimento, tudo, gera ali um fato contábil, que seria a entrada. Esse fato, ele deve ser o quê? Registrado, tá? Registrado nos contabilidade, tudo certinho, e por meio das técnicas contábeis, normas e princípios, são elaborados, que a gente fala, os relatórios contábeis. Esses relatórios vão gerar o quê? Vão gerar informações para tomada de decisão. Então, a gente pode pensar lá na licitação das vacinas, né? Ocorreu a compra, depois da compra, teve a aplicação, tudo, foi feito o relatório em cima disso, e disso gera informações para tomada de decisão, tá? E qual é o objeto da contabilidade pública? Já sabemos, né? Então, é o mesmo, é o patrimônio público. E o patrimônio público, ele é o quê? Ele também é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Com terceiros. Nós vamos detalhar ele lá na unidade 6. E qual seria o objetivo da contabilidade pública? Então, o objetivo aqui, ó, é elaborar, ou seja, elabora os relatórios contábeis e divulga essas informações contábeis úteis, tá? Tem que ter relevância aos usuários dos relatórios de contábeis de propósitos gerais. Para quê? Para prestação de contas e responsabilização, que é a accountability, e tomada de decisão. Então, nada mais é que o quê? Que o principal objetivo é esse, a gente já sabe, a contabilidade como um si, seja geral, seja pública, ela visa gerar informações
úteis, né? Úteis aos usuários. E não, detalhe aqui, que tem muita pegadinha sobre isso, não pode ser apenas ter um público ou informações específicas, tá? Tem que ser de propósito gerais. Bom, então vamos estudar agora sobre o campo de aplicação, né? Obrigatório. Isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Antigamente ele era integral, era totalmente diferente. Agora, né, ele é dividido em quê? Em obrigatório e facultativo. Ele é obrigatório a administração direta, ou seja, lá o judiciário, legislativo, não é isso? O executivo e os órgãos autônomos, Defensoria Pública, MP, então obrigatório. E a gente também tem as autarquias, né? Vamos lá, as administração indireta, que são as nossas entidades autárquicas, o IFRA, por exemplo, as entidades fundacionais, estatais dependentes, tá? E as entidades aqui do F e do OSS, Orçamento de Seguridade Social aqui. Isso vocês estudaram lá com a professora Fernanda, né? Não esqueça, lá em AFO. Então, sabemos aqui como que é o campo obrigatório, mas temos um detalhe aqui no facultativo, tá, pessoal? Ele é facultativo para entidades aqui sem fins lucrativos que gerenciem recursos públicos e aos órgãos de classe da OAB. Mas tem um detalhe aqui para vocês. O que acontece? Conforme o MCASP, tá? Nós vamos ver, ele é obrigatório. O MCASP informa que sim, que os órgãos de classe, eles devem responder, ou seja, utilizar o campo, a CASP, como campo de aplicação ali. Já o CFC fala que não, aborda não, é facultativo. Então, inclusive em prova, alguma coisa aí, se vocês observarem, se ocorrer, perguntar conforme MCAS, obrigatório, conforme CFC, facultativo. E tem um outro detalhe aqui também, tá? A gente sabe que também é facultativo para demais entidades, as estatais aqui independentes e entidades do orçamento aqui de investimento. Isso é tranquilo. Só que tem um outro caso também aqui, tá? Outro detalhe que são dos serviços sociais autônomos, que são o sistema S. Eles também são facultativos, porém, teve um acordo do TCU ali de 2020, tá? O 1567, informou que não, que eles devem sim respeitar que o sistema S, no caso, os serviços sociais autônomos, eles devem responder, né? São ali o campo de aplicação obrigatório, tá? Devem sim responder ao CASP. Então, tem que prestar bem atenção nisso, porque por algumas legislações está com facultativo, mas outras normas já informam que não, que é obrigatório. Esses são alguns casos. Ok, e vamos lá, como controlar e acompanhar o patrimônio público? Isso é fácil, né, gente? Vocês já viram, por meio, no caso dos registros em contas contábeis. Só que aqui é o diferencial, porque aqui são todos os atos e fatos contábeis. E vocês ainda lembram a diferença lá de ato e fato contábil? Alguém lembra? O ato contábil é o quê? É o acontecimento que não provoca mudanças imediatas no patrimônio, mas que pode vir a alterá-lo no futuro, é isso? Já o fato contábil é tudo que provoca modificações, tanto qualitativa ou quantitativa, no patrimônio da entidade, tá? E vocês lembram do exemplo de ato contábil? O ato contábil podia ser, inclusive, um simples assinatura de um contrato. Ele é um ato contábil. E o fato? O fato é quando ocorre uma operação, uma compra, por exemplo, de material de expediente ou de algum móveis e utensílios, inclusive para a instituição. Aí já entraria ali no
fato contábil. E o fato contábil, inclusive, tem as classificações, tá? Fato permutativo, modificativo e misto. Mas, se vocês não lembram, voltem lá na contabilidade geral para vocês revisarem também. Que aqui, ela praticamente é um ramo da ciência contábil. Tem que dar continuidade. Bom, vamos ver aqui sobre as formalidades do registro contábil, tá? Esse registro, ele deve seguir o quê? A escrituração contábil, já sabemos aí, né? Alguém lembra sobre o método das partidas dobradas? Então, ele deve seguir aqui os métodos das partidas dobradas. Para cada débito, tem que ter um crédito correspondente, tá? Tem que seguir também o MCAS, porque nós já falamos sobre a uniformização, né, ou da contabilidade, ou ele vem regulamentar, é formalizado pelo MCASP, pelo PCASP, que é o plano de contas, inclusive vamos estudar isso na próxima unidade. Outra forma também de formalidade do registro contábil foi por meio das NBCTs e as convergências, né, o alinhamento às boas práticas internacionais. E a SICONF, que é utilizado por quê? Para consolidação de todas as contas públicas. Temos também, inclusive aqui, gente, vou mostrar para vocês o decreto 10.520, que também veio, uma forma aqui de formalidade, exigiu o quê? Um padrão mínimo de qualidade do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária da Administração Financeira e Controle. Ou seja, veio aqui esse decreto solicitar esse padrão mínimo de qualidade. Então, todos esses aqui são formas ou formalidades do registro contábil. E como são apresentadas as informações do patrimônio público à sociedade? Isso é fácil, né? Através dos relatórios contábeis, ou seja, das suas demonstrações contábeis. E qual era o objetivo principal dessas demonstrações? É promover a transparência dos resultados, tanto orçamentário, financeiro, econômico, patrimonial do setor público. Nada mais é que trazer aqui a prestação de conta, praticamente a responsabilização, né? Mostrar de fato o que está ocorrendo, o que está acontecendo, onde está sendo investido o dinheiro público. Temos aqui também os relatórios contábeis gerenciais fiscais, isso aqui vai ser abordado mais na frente, tá? Mas temos aqui os balanços, que estão dispostos lá na Lei 101, na 101, na 4.320, e MCASP, NBCT, nas normas que nós abordamos ainda agora. Tem um relatório resumido aqui de execução orçamentária, que aborda lá no artigo 52 da LRF. Tem também aqui o relatório de gestão fiscal, que está disposto lá no artigo 55 da LRF. Nós iremos estudar todos esses no decorrer das nossas aulas. Agora vamos falar sobre os princípios contábeis. Mas, professora, como eu já disse, e a revogação não foi revogada os princípios contábeis? O que fazer? Isso mesmo, foi revogada a Lei lá 750, mas os princípios contábeis não estão descritos de forma explícita na nova norma CASP, mas eles estão lá referenciados e ampliados onde? Na NBCT-SP, estrutura conceitual, segundo Lima. Então, vamos abordar aqui os princípios, tá? Vamos estudar sobre o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do princípio do registro pelo valor original, princípio da prudência e princípio da competência. Vamos estudar cada um deles. O que seria o princípio de entidade? Ele afirma o quê? Afirma-se para o ente público, né, pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. Ou seja, aqui, tá? Que o gestor nesse princípio da entidade que mostra aqui que o gestor não é dono da coisa pública. Ele tem que prestar contas, tá? Inclusive aqui, ó, a autonomia patrimonial tem origem o quê? Destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de conta pelos agentes públicos, por meio, inclusive, do relatório de gestão fiscal. Então, não pense, às vezes, quando você já aconteceu, né, de ver aí, a gente já viu o jornal, sei lá, tá com o carro da administração pública, um caminhonete, de repente tá lá na casa da pessoa, ou a pessoa foi para as festas com um carro que não devia, já aconteceu várias denúncias, isso não pode.
tá? Não pode misturar as coisas. O gestor público, ele tem que prestar contas, né? Ele não é dono da coisa pública. O próximo é o de continuidade, isso mesmo. Que ele preza? Ele fala que o setor público possuirá continuidade enquanto que durar a destinação social de seu patrimônio, isto é, sua finalidade, tá? A continuidade está vinculada ao quê? Ao estrito cumprimento da destinação social do patrimônio. Um exemplo que a gente deu aqui é o INSS, né? Que visa o quê? Cuidar dos seus beneficiários. E qual seria aqui? Qual seria a destinação social aqui do Instituto Federal? É o quê? Levar a educação. Levar a educação para todos, né? Todos aqueles, para que tenham o quê? Oportunidade, estudo. Então, é uma das finalidades, enquanto perdurar ou durar a destinação social, tá? E o princípio da oportunidade, o que ele visa? A informação contábil deve ser o quê? Íntegra e tempestiva, ou seja, registrada no momento em que ocorrer. A falta de integridade e oportunidade pode levar ao quê? À perda da relevância da informação contábil. Um exemplo aqui que eu poderia ser dado, não sei se vocês, nem todos vão lembrar, mas teve uma época que teve uma enchente aqui. Digamos que precisava, né, de um relatório, chegou o chefe, falou, olha, 10 horas da manhã eu preciso de determinado relatório, eu vou ter uma reunião, seu chefe chegou e falou para você, 10 horas da manhã você precisa me entregar esse relatório que eu vou tomar a decisão aqui do que fazer com esse alagamento, se eu vou tirar as pessoas de lá, ou se o que os bombeiros vão decidir, eu preciso desse relatório. Um exemplo aqui, gente, é um caso. Aí o que acontece? Você chega lá, falou, chefe, chega lá 10h30, e ele precisava 10 horas para aquela reunião. 10h30, infelizmente, não deu tempo, agora que eu consegui entregar. Esse relatório foi tempestivo? Não foi, porque ele precisava ter tomado decisão lá 10 horas. Agora, tem a opção, e se você entregasse antes esse relatório, chegar lá 10 horas, mas pela metade? Ia servir? Também não, porque não ia ter relevância. Então, por isso que tem que ser ali, que a gente fala, tempestivo, tá? Porque muitas vezes, a passado o tempo, pode se perder a relevância de determinado relatório. E vamos lá, voltando aqui, aproveitando, a gente falou do princípio lá da oportunidade, eu trouxe aqui para vocês as características qualitativas de informação contábil, tá? Ela está lá na estrutura conceitual também. Temos aqui, na contabilidade geral, ela é dividida em fundamentais e de melhorias. Aqui não, aqui praticamente todas estão como qualitativas na contabilidade pública. Então temos aqui, a princípio aqui da relevância, porque ele tem que ser, né, a informação aqui tem que ser o quê? Importante para o usuário tomar decisões. Não é isso? Como eu falei, a partir do momento chegou depois do que adiantou, ela já não era importante, mas para aquele objetivo. Representação fidedigna, ou seja, neutra, completa e livre de erros. Vai chegar com o relatório todo rasurado, não é isso? Ou rasgado. Não, tem que ser, a informação ela tem que ter representação fidedigna e tem que ter compreensibilidade, ou seja, tem que ter clareza e concisão. Aí chegar naquele texto lá truncado que ninguém consegue entender nada, a informação ninguém entende. Não, tem que ser clara. Tem que ter aqui, ó, verificabilidade, ou seja, representar o que se propõe a representar. Não é isso? Se tem um propósito, para que vai trazer a informação que não tem nada a ver com o objetivo? Tempestividade, já falamos lá no princípio da oportunidade, né? Tem que ser rápida para que ocorra o quê? Para que ocorra a tomada de decisão. Tem que ser no tempo certo, sem atrasos. E comparabilidade, que é um dos princípios aqui, porque visa o quê? Utilizar mesmos métodos, outras entidades similares, tá? Ele deve os mesmos métodos para fazer o quê? Para poder fazer essas comparações. Ok? Então, essas são as características qualitativas de informação contábil.
Vamos dar sequência então aos princípios contábeis. Tem um princípio aqui regido pelo valor original. O que é o registro pelo valor original? Nada mais é, né? Ele apenas nos diz que os valores devem ser registrados pela contabilidade. Eles devem o quê? Refletir o valor original da transação. Ou seja, se você comprou um carro lá de 50 mil, por mais que hoje possa valer 40 ou 60, tá? Você vai registrar o valor que você comprou. Você comprou por 50 mil, você vai registrar por 50 mil. E o princípio da competência, o que ele nos informa? As transações e os eventos devem ser o quê? Registrados na ocorrência dos respectivos fatos geradores, independente do quê? Do seu pagamento ou recebimento, tá? Então, independe, se você contratou um seguro, por exemplo, para 12 meses, e você pagou já no primeiro mês todo o valor, você vai ter que fazer o lançamento a cada mês, porque deve ser registrado de acordo com o respectivo fato gerador. Então, você pagou antecipado em janeiro, por exemplo, o seguro, mas ele praticamente tem que ser dividido nos 12 meses. Então, lá em dezembro, você ainda vai ter que estar registrando ele mensalmente, de acordo com o ocorrendo o fato gerador. E aqui, para o setor público, o princípio de competência, ele é o quê? Integralmente aplicado, tá? Então, o princípio de competência, ele é aplicado no regime aqui patrimonial. Temos também o princípio da prudência. O que ele fala? A estimativa de valores que afetam o patrimônio deve refletir a aplicação de procedimentos de mensuração que prefiram montantes menores para o ativo, entre alternativas igualmente válidas e valores maiores para o passivo. Fala, professora, como é que seria isso? Se uma ação, por exemplo, né, você está entrando com uma ação contra um órgão público, tá? Por exemplo, lá o advogado falou o quê? Olha, a causa pode estar entre 15 mil e 50 mil. Como você está entrando com a ação, você deve colocar o quê? O menor, no caso, lá no ativo. Então, para você não vai colocar, como você já vai colocar, não, já vou lançar aqui 50 mil, sendo que você pode ganhar 15 mil na ação. Então, você vai lançar o menor valor por ativo, 15 mil. Agora, se você estivesse do outro lado, ou seja, o órgão público, ele já tem que lançar o quê? O maior valor para o passivo. Então, ele lançaria 50 mil no passivo e 15 no ativo. Enquanto você, que está entrando com a ação, que espera receber esse dinheiro, vai lançar 15 mil no ativo e 50 no passivo, tá? Então, sempre assim, sempre o maior valor, no caso, no passivo e o menor no ativo, conforme explicando aqui, ok? Bom, e quanto ao regime contábil, nós já falamos que na contabilidade aqui, com o enfoque patrimonial, é o regime de competência. Mas temos aqui os dois tipos de regime. Regime de caixa, que ele consiste em o quê? Consiste no registro do momento do pagamento ou recebimento, não importa o período que se refere ao fato. Então, se eu, por exemplo, contratei um serviço de aluguel em janeiro, só que eu só fui pagar em setembro, no regime de caixa eu deveria lançar o quê? Em setembro, tá? Porque o que vai importar aqui é quando a empresa ou a entidade, o órgão público, recebeu esse valor. No regime de competência, já é o contrário, como já falamos ali, né, segundo o princípio, determina o quê? Que receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que o ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de quê? De recebimento ou pagamento, ou seja, aqui vai depender quando ocorreu o fato gerador, tá? E o regime misto
Já consiste o quê? Tanto do regime de caixa quanto regime de competência. Consiste o quê? Aqui consiste no registro das despesas quando incorridas, independente de estarem pagas ou não, e o registro das receitas somente quando efetivamente recebidas. Esse aqui, o regime misto, é o regime no enfoque orçamentário, tá? Na contabilidade pública, do enfoque orçamentário, tá? Vemos o quê? Que a receita, ela só é registrada quando é recebida. Ok? Que nem vimos aqui, ó. No momento em que ela for efetivamente recebida. Já a despesa é no momento do empenho, ou seja, no momento em que ocorre o fato gerador. Por isso que ela entraria ali no enfoque orçamentário, entraria no misto. Vamos ver aqui? Olha aqui, ó. O regime de competência, ele é integralmente aplicado à contabilidade pública, só que no regime patrimonial, tá? Ou seja, nos balanços patrimoniais e demonstrações de variações patrimonial. Já o regime misto, ele é o quê? Ele é no enfoque orçamentário, ou seja, lá no meu balanço financeiro e no balanço orçamentário, como foi explicado. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi um pouquinho mais longa, porque ela era introdutória, mas só com esse assunto, só com essa bagagem, essa aula de hoje, vocês já conseguem entender um norte gigantesco da contabilidade pública, tá bom? Então fica com a gente e na próxima unidade nós vamos estudar sobre o PCASP. Até mais e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.